esqueça. E, jovens, eu preciso começar essa aula dizendo para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com os senhores nessa maravilhosa manhã de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a física, jovenzinhos, que é a física, senhoras e senhores. Aguardaram ansiosamente por esse momento, não é verdade? Pela física. Que medo. Nossa. Tá bom, né? Jovenzinhos, eu preciso dizer uma coisa para os senhores. No planejamento semanal que eu postei lá no mural, tem uma atividade que é do Google Forms, tá bom? Vocês têm até quarta-feira da semana que vem para poder fazer e me enviar aquela atividade, tá bom? Não precisa fazer com pressa. E ela é a primeira atividade que eu, professor Everton, estou pedindo para vocês, tá bom? Eu vou começar agora a pedir outras atividades também. E sim, ela vale nota, tá bom? Então, a nota de vocês ela é composta de avaliação processual e das avaliações provas, né? Prova bimestral, prova semanal e assim por diante. Então, todas as atividades que eu pedi para vocês compõem nota das avaliações processuais, daqueles trabalhos que nós fazíamos em sala, tá bom? Então, é importante que vocês façam, não deixem de fazer, porque sim, vai valer nota, tá bom? Quanto às avaliações, as provas, jovenzinhos, nós não temos ainda, o colégio não passou para nós um parecer. Então, se vocês tiverem dúvida, professor, como que vai ser a prova, quando que vai ser, tudo isso eu não sei, eles têm que perguntar direto para a Jaqueline, tá bom? Ela que está planejando isso junto com a direção geral, beleza? Só para a Gabriela Sanches e agora para a Flávia e também para o Giancarlo, vai ter uma atividade diferente. Vou pedir para eles fazerem um barco. A Gabriela... Não mesmo. Eles querem muito fazer um barco. Vai fazer um barco. Ah, não, um carrinho elétrico vai ser agora, né, Gabriela Chances? Não. É isso que você queria, né? Nossa, esse ano eu lembrei, né? Jovenzinhos, enfim, vai ter essa atividade, então, do Forms, que é a primeira, beleza? Entre outras que virão na sequência, tá bom? Tá bem tranquilinha, bem sossegadinho, mas não deixem para fazer na última hora. Se eu não me engano, jovens, lá tem uma atividade, uma questão no Forms, que é de discursiva. Deixa eu confirmar aqui, já para não falar bobagem para vocês. Tem uma questão que ela é discursiva, tá bom? E provavelmente, mesmo que vocês respondam corretamente, vai aparecer para vocês que vocês responderam errado, que vocês erraram a questão. Por quê? O Forms só corrige se você escrever exatamente o que eu coloquei como resposta, tá bom? E é muito difícil isso acontecer. Então, podem ficar tranquilos, porque eu vou fazer a correção manual dessa questão. Depois que todo mundo responder, eu vou baixar uma planilha do Forms com as respostas e vou ler uma por uma para poder dar a nota para vocês, tá bom? Então, fiquem sossegados se aparecer lá que você tirou 0, que está errado, porque, a não ser que você tenha respondido errado mesmo, né? Eu não tenho o que fazer. Mas se foi uma resposta correta, só escrito de um jeito diferente do que está lá, está sossegado. Beleza? Querem perguntar algo mais, jovenzinhos, antes de eu começar conteúdo? Uma coisa importante, não vai ter aula hoje à tarde não, tá? Quando for ter aula à tarde, jovens, eu vou avisar antes, beleza? Então, eu vou esperar juntar mais uma quantidade de conteúdo para fazer exercícios com vocês numa tarde, mas eu aviso com antecedência também, beleza? Vamos lá então, jovenzinhos, vou compartilhar a minha tela com os senhores. E hoje nós vamos falar sobre campo elétrico. Tá na mão. Então, aqui, deixa só uma. Bate-papo, puxo para cá. Se tiverem dúvidas, jovenzinhos, podem ir mandando aí no chat, no bate-papo. Eu vou respondendo. Se quiserem usar o microfone para fazer pergunta, também não tem problema, beleza? Só tome cuidado se você deixar o teu microfone ligado, que ele está ligado, né? Cuidado com o que você fala, que a gente escuta. Se você fizer pum, a gente escuta. E se você ficar folheando o caderno e tal, a gente escuta também e atrapalha. Então, deixa o microfone fechado. Se quiser fazer alguma perguntinha, abre, não tem problema. Ou se quiser mandar no chat, vocês escolhem aí, beleza? Há uma pergunta aqui, e a live da Roseli? Galera, na sexta-feira à tarde eu precisei conversar com ela
E eu liguei para ela, ela foi super simpática e super educada comigo, né? Um carisma sensacional que ela tem. E o pior é que ela vai fazer uma live mesmo. E eu estou tentando descobrir o link do que ela não me falou onde que ela vai fazer, que tem um amigo dela que está patrocinando, não sei o que lá, que vai querer, mas eu vou descobrir. E eu descobrindo qual vai ser o link, eu mando para vocês para a gente poder trollar ela, beleza? Mas ainda não tem o link, tá bom? Ainda não tem o link. Quando eu tiver o link, eu mando para vocês. Agora sim, vamos ao que interessa, que eu sei que vocês estão ansiosos para nós começarmos a conversar sobre campo elétrico. Mas vamos usar um preto, porque é melhor. Jovens, campo elétrico, e quem quiser acompanhar no livro, o campo elétrico começa ali a partir da página 92, tá? Na página 91 ele traz uma aplicação, uma discussão, mas o conteúdo propriamente dito começa a partir da página 92. Então vamos lá. O que vai ser o campo elétrico, jovens? Quando eu tenho duas cargas, eu aproximo essas cargas, eu não preciso encostar uma carga na outra para que elas interajam entre si. Mesmo à distância, elas podem atrair ou repelir de acordo com o sinal. Por que isso acontece? A gente vai dizer que em volta das cargas, vou pensar que é uma carga Qzão positiva, em volta delas existe um campo elétrico. Nós não conseguimos ver esse campo elétrico, jovens, tá? Ele é um campo elétrico invisível. Ele é um campo elétrico invisível, beleza? E eu quero, por exemplo, descobrir o campo elétrico gerado pela carga Qzão aqui no ponto A. Como que eu faço para descobrir essa intensidade de campo? Jovens, nós vamos dizer que a intensidade do campo ela é representada pela letra E, beleza? E esse campo elétrico vai ser o valor da constante K. Professor, que constante K? Aquela mesma constante que aparecia para a força. 9 vezes 10 a nona ao trem. Newton, metro quadrado por coulomb quadrado. Então, se for ar ou vácuo, nós vamos ter essa constante K também chamada de K0, tá bom? Então, isso nós já tínhamos visto lá para a força. Então, é a constante K vezes o módulo da carga Q, todo mundo dividido pela distância d ao quadrado. Então, Q é essa carga Qzão que gerou o campo elétrico e D é a distância que vai da carga Qzão até o ponto A. Tá bom? Então, essa é a distância D. Beleza? E, jovenzinhos, se eu pegar uma carga, vou pegar uma carga Qzinho e vou colocar essa carga Qzinho aqui, ó, nesse ponto A. Beleza? Tem uma carga Qzinho ali. Concordam comigo que essa carga Qzinho fica submetida a uma força? Como as duas cargas são positivas, é uma força de repulsão. Se a carga Qzinho fosse negativa, seria uma força de atração. Mas nesse caso é uma força de repulsão. Como que eu posso calcular a intensidade dessa força sentida por essa carguinha, jovens? Nós podemos escrever o seguinte, que essa força elétrica sentida pela carguinha vai ser o valor da carga Qzinho, que está ali, ó, vezes o campo elétrico no ponto que a carguinha se encontra. Jovens, essa equação aqui ela é muito importante. Muito importante. Por quê? Tanto o vestibular quanto o Enem, jovens, tem mudado o perfil das questões de física que eles têm cobrado. Eles não têm cobrado mais questões de um conteúdo isolado. Geralmente, além de ter uma relação interdisciplinar, né, estar associada a outras disciplinas, também, jovens, você tem que compreender a relação entre as próprias áreas da mesma disciplina, nesse caso, a física. Então, é comum agora os exercícios trazerem questões que envolvem mecânica, elétrica, termo, óptica, tudo no mesmo exercício. E, geralmente, quando isso acontece, jovens, a forma de você vincular todos esses conceitos é através de força. Então, força mecânica, força magnética, força elétrica. E quando eu penso na força elétrica nessa situação, geralmente, 99% dos casos, você acaba resolvendo, jovens, com essa equaçãozinha aqui da força elétrica. Então, para você não esquecer mais essa equaçãozinha, jovens, F
é igual a Q vezes Z. F é igual a Q vezes Z. Força que entra. Pegou? Força que entra. F igual a Q vezes Z. Então, de agora em diante, quando eu quiser falar dessa equaçãozinha, ela é a equaçãozinha do força que entra. Beleza? Pessoal, usa o força que entra que vai dar certo. Então, você já sabe. Essa é a equaçãozinha do força que entra. Tá bom? F igual a Q vezes Z. Jovens, muitos exercícios trazem o conceito que vai usar essa equação. Porque ela relaciona simultaneamente aqui, ó, força e campo elétrico, e essa relação de força ainda faz vínculo com outras áreas da física. Por isso que ela é muito mais usada do que a própria equação do campo elétrico e a própria equação da força elétrica. Beleza? Até aqui, jovenzinhos, questionamentos e perguntinhas. Mandem, vai lá. Suave? Legal. Então, agora pense o seguinte. Se eu isolo o campo elétrico aqui, ó, eu posso pegar a carguinha que está multiplicando, passar ela dividindo. Então, eu posso escrever que o campo elétrico ele vai ser força sobre carga. Jovenzinhos, quando eu falo de força, qual que é a unidade dela no sistema internacional? Newton. Qual é a unidade de medida de carga? Newton por Coulomb. Então, ó, campo elétrico, ele vai ser medido em Newton por Coulomb. Beleza? Essa vai ser, jovens, a unidade de medida de campo elétrico. Tá bom? Newton por Coulomb. Beleza? Legal. Fechamos esse raciocínio inicial das equações. Sim, Gabriela, o formulário vai valer nota, vai compor a nota processual. E ele pode ser entregue até quarta-feira da semana que vem. Tá bom? Jovenzinhos, eu quero pensar com vocês agora no vetor campo elétrico. Porque eu escrevi aqui a equação do módulo, tá? Mas ele é um vetor. Ele tem módulo, direção e sentido. Como é que eu faço para descobrir essas três informações do vetor campo elétrico? Vamos lá. Ó, a gente vai pensar para isso nas linhas de campo. Vou pensar primeiro, jovens, numa carga positiva isoladinha e depois numa carga negativa isoladinha também. Tá bom? Jovens, a gente vai dizer que as linhas de campo na carga positiva, elas são na direção radial. Ou seja, se eu fizesse um prolongamento do raio, ó, da esfera, eu teria as linhas de campo. Então, elas saem em todas essas direções, que são direções radiais. E a gente vai dizer que as linhas de campo elétrico, jovens, elas são divergentes. Como assim? Elas estão saindo da carga positiva, beleza? Então, ó, linha de campo elétrico, ela diverge da carga positiva. Ela sai da carga positiva. Se eu penso no campo da carga negativa, o raciocínio é exatamente o mesmo. A simetria para a carga negativa, para as linhas de campo da carga negativa, também são radial. Só que para a carga negativa, jovens, essa simetria, além de ser radial, ela é convergente. Ou seja, as linhas de campo, elas chegam na carga negativa. Então, elas saem da carga positiva e chegam na carga negativa. Eu sei que meu desenho aqui não fica muito bom, né, jovens? Que eu estou fazendo a mão livre. Mas, se vocês quiserem acompanhar, no livro de vocês tem bem bonitinho, na página 98. Tá? Eu vou fazer 3 desenhos aqui, e no livro tem mais desenhos feitos de outras situações, tá? Então, na página 98 tem lá, bem bonitinho. Legal? E eu vou fazer para vocês aqui também como seria duas cargas de sinais opostos próximas uma da outra. Então, aqui uma carga negativa, não, ali uma carga negativa e aqui uma carga positiva.
Beleza? Vamos lá, então. Ó, as linhas de campo, elas saem da carga positiva e chegam na negativa. Saem da positiva e chegam na negativa. Então, eu vou fazer várias linhas aqui com esse perfil. Ó, linhas de campo saindo da carga positiva, linhas de campo que estão chegando na carga negativa. Beleza? Jovens, o que vocês precisam saber sobre essas linhas de campo? Elas jamais fazem isso aqui, elas não se cruzam. Beleza? Então, eu posso ter uma linha aqui no meio? Posso, mas elas não se cruzam. Posso ter outra linha aqui no meio? Posso, mas elas não se cruzam. Dá para ter outra aqui no meio? Talvez eu nem consiga desenhar. Dá, ó. Mas elas nunca se cruzam. Elas podem se tangenciar, uma chegar a encostar na outra, mas elas nunca se cruzam. Beleza? Elas saem da positiva, chegam na negativa e nunca se cruzam. Tá bom? Essa informação é importante aí, porque às vezes os exercícios de vestibular trazem uma análise qualitativa do campo elétrico a partir das linhas de campo. E aí você precisa saber que elas nunca vão se cruzar. Beleza? Gatinhos e gatinhas, até aqui, ó. Abram o coraçãozinho dos senhores e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Tranquila a ideia, beleza? Deixa eu abrir aqui o chat. Tranquilo. Beleza pura. Suave. Então, eu quero fazer uma interpretação gráfica com vocês agora, jovens. Se alguém quiser dar um print na tela aí, tem 2 segundinhos para isso, porque daí eu vou trocar a tela. Eu já fiz com minha leca aqui. Aí. Vamos lá, então. Beleza, análise gráfica. Então, eu vou fazer para vocês aqui uma análise gráfica do vetor campo elétrico. Eu vou avaliar o vetor campo elétrico em função da distância. Então, campo elétrico em função da distância. Campo elétrico, Newton por Coulomb. E aqui, distância em metro. Beleza. Qual é a equação que eu quero representar para vocês aqui, jovens? Que o campo elétrico é a constante K vezes o módulo da carga Q dividido pela distância ao quadrado. Agora, pensem comigo, é campo em função da distância. Jovens, se essa distância aumenta um pouquinho, o que acontece com o campo elétrico? Ele diminui bastante. Por quê? Ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Beleza? Então, como que vai ser a curva que representa esse gráfico? Ela vai ser mais ou menos assim, ó. Tá bom? Qual é o detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês, jovens? Ela nunca encosta no eixo vertical ou no eixo horizontal. Beleza? Por quê, jovens? Para ela encostar aqui no eixo vertical, eu teria uma distância zero. E essa equaçãozinha aqui, jovens, que é a equação do campo elétrico, ela está definida para uma distância igual a zero? Não. Por que ela não está definida para uma distância igual a zero? Porque se a distância for zero, vai dar uma divisão por zero. E divisão por zero, nós aqui no ensino médio não sabemos fazer. Então, a gente vai dizer que é impossível essa curva encostar no eixo do campo elétrico. Tá bom? Ela nunca, jamais irá encostar no eixo do campo elétrico. Vou até escrever isso aqui para vocês, ó. A curva nunca encosta no eixo do campo elétrico. Bom, nunca vai encostar. Porque se ela encostar, você teria uma distância igual a zero. E para essa equação é impossível ter uma equação igual a zero. Então, é uma justificativa matemática.
Tá bom? Agora, pensa comigo. Se a distância for muito, 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 muito grande, o campo vai ser estupidamente pequeno. E aí, não é zero? Não, não é zero. Por definição, ele é desprezível, mas ele não é zero. Então, a gente escreve assim, ó, que quando a distância tende ao infinito, quando ela é muito grande, o campo elétrico ele tende a ser zero. Percebam que eu não estou colocando igualdade. Eu estou falando de tendência. Ele tende a ser um valor, chega perto daquele valor, mas não é exatamente igual. Tá bom? Então, por exemplo, ó, eu tenho meu lapisinho que tem uma borrachinha aqui na ponta e vamos supor que essa borrachinha ela é uma carguinha. Então, essa carguinha gera campo elétrico aqui no meu corpo, que está pertinho, e também gera campo elétrico em cada um de vocês aí na casa de vocês. Só que a distância de vocês até essa borracha, ela é muito grande. Então, vocês nem conseguem sentir a intensidade desse campo, porque ele é muito fraco. Tão fraco, que a gente pode dizer que ele é desprezível. Ele é zero? Não, ele não é zero, ele é desprezível. O valor dele é tão pequeno, que é desprezível. É como se fosse assim, ó, algo tipo 1,2 vezes 10 elevado a menos 1 milhão aqui. Tipo, um número absurdamente grande naquele expoente em termos de módulo. Só que vai dar um resultado tão pequeno, que você acaba desprezando. Mas isso não significa que é zero. Tá bom? Essa é a jogada e é bastante importante isso daí. Olhando agora aqui, ó. Por que a curva não pode encostar também no eixo da distância, no eixo horizontal? Porque se ela encostar no eixo da distância, eu teria aqui um campo elétrico igual a zero. E existe para essa equação a possibilidade do resultado ser zero, jovens? Não. Porque não existe divisão que dê zero. Pegou a ideia? Não dá para fazer essa conta e o resultado ser zero. Não tem como. Portanto, essa curva também não encosta no eixo horizontal. Nem no vertical, nem no horizontal. Eu falo que ela vem do infinito, passa por aqui, ó, e vai embora para o infinito lá do outro lado. Tá bom? Essa é a ideia. Então, a curva nunca encosta no eixo do campo elétrico. Nem no eixo da distância. Ao trem de novo. Nem no eixo da distância. Beleza? Nunca, jovens, nunca. Podem ficar tranquilos quanto a isso. Nunca vai encostar nem no eixo da distância, nem no eixo do campo. E tem exercício de vestibular que traz o gráfico para você avaliar e está encostando a curva lá nos eixos. Já pode eliminar direto. No gráfico do campo elétrico, nunca vai encostar. Beleza? Deixa eu abrir o chat aqui, vamos ver se tem perguntinhas. Não. Questionamentos, jovenzinhos, mandem aí, vai lá. Fechou, então. Falamos do gráfico, que era bastante importante. Agora eu quero fazer uma análise com os senhores, jovens, do vetor campo elétrico, tá? Eu falei para vocês que ele é um vetor, tem módulo, direção e sentido. Então, eu quero fazer a análise com vocês dessa possibilidade, tá? Então, se alguém quiser dar print na tela, 2 segundinhos, que daí eu vou pegar uma lousa nova. 1 segundinho, já era lousa nova. Então, vetor campo elétrico. Ó, eu tenho aqui essa carga positiva, tá? Eu quero saber o campo que ela gera aqui, nesse ponto que eu vou chamar de A. Bom, ela é uma carga positiva. Eu sei que existem infinitas linhas de campo saindo dela, mas eu só quero uma, aquela que sai dela e passa pelo ponto A e vai embora. Então, eu quero a linha de campo, ó, que vai passar pelo ponto A e que saiu aqui da carga positiva. Então, eu quero essa linha de campo aqui.
Beleza? Jovens, então esse aqui vai ser o meu vetor campo elétrico. Vou chamar de campo elétrico 1, porque foi gerada por essa carga que eu vou chamar de carga 1 também. Beleza? E aí eu estou a fim de causar. Eu chego aqui, ó, e coloco uma carguinha negativa aqui embaixo, que eu vou chamar de carga 2. Essa carga negativa gera campo elétrico em volta dela, inclusive, jovens, aqui no ponto A. Né? Eu sei que nas cargas negativas, as linhas de campo chegam nela. Então, tem infinitas linhas de campo chegando, mas eu só quero uma. Eu quero aquela que chega na carga negativa e que passou pelo ponto A. Passou pelo ponto A e que chegou lá na carga negativa. Então, é essa linha aqui, ó. Não vou fazer ela inteirona, só esse. Nossa, horrível. Só ela nessa direçãozinha aqui, ó. Beleza? Então, eu vou falar que esse vetor aqui, ele é o meu campo elétrico 2. Porque foi gerado pela carga 2. Beleza? Como que vai ser, jovens, o meu campo elétrico resultante nesse caso? Bom, eu sei que o meu campo elétrico resultante, ele vai sair no meio dos dois vetores. Então, ele sai aqui, ó. Beleza? Vou fechar aqui, ó. Campo elétrico resultante. Então, você já sabe que o vetor campo resultante, ele sai no meio desses dois vetores, ou você pode pensar na regra do paralelogramo. Ó, se você fechar os dois vetores aqui, se você pega esse vetor E1, translada aqui para baixo, dá essa medida. Pega o E2, translada aqui para o lado, vai dar essa medida aqui. E aí, a reta que une o vértice do ponto onde os dois vetores começam até o vértice oposto, você pode dizer que é o seu campo resultante também. Eu não vejo a necessidade, jovens, de fazer esse desenho tracejadinho. É chamado regra do paralelogramo. É mais fácil você pensar que o vetor resultante sai no meio dos dois vetores, e boa. Tá bom? E aí, jovens, como é que eu faço isso? Ó, se essa medida do E2 é igual a essa medida aqui, eu sei que isso aqui vai ser um triângulo retângulo. Então, o que eu posso escrever para esse caso? Que o meu campo resultante ao quadrado vai ser o campo elétrico 1 ao quadrado mais o campo elétrico 2 ao quadrado, ou seja, Pitágoras, né? Pitágoras. Suave, tranquilo, de boas. Se eu tiver uma situação, jovens, de dois vetores no mesmo sentido, o campo elétrico resultante é o vetor campo 1 mais o vetor campo 2. Se eu tiver vetores em sentidos opostos, o campo resultante é o campo 1 menos o campo 2. Então, o vetor no mesmo sentido soma, sentido oposto subtrai. Se forem perpendiculares entre si, igual aconteceu aqui, né, ó, formam 90 graus, você faz Pitágoras. Mas, obviamente, sempre tem uma situação diferente, que é o que nós vamos ver agora. Quando nós temos aí, jovenzinhos, dois vetores que formam um ângulo qualquer. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, uma carga positiva e aqui uma carguinha negativa, beleza? Essa aqui eu vou chamar de Q2 e essa aqui de Q1 também, igual eu fiz anteriormente. E eu quero saber agora o campo resultante nesse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de ponto B. Pois bem, eu sei que saem infinitas linhas de campo da carga 1, porque ela é positiva, mas eu só quero uma. Eu quero aquela que sai da carga 1, passa pelo ponto B e vai embora. Então, esse vai ser o meu vetor campo elétrico 1, gerado pela carga 1. Na carga negativa, de novo, chegam infinitas linhas de campo, mas eu só quero uma linha de campo. Eu quero aquela que chega na carga negativa e que passou pelo ponto B. Então, vai dar mais ou menos aqui, né? Esse carinha aqui vai ser o meu vetor campo elétrico 2. E aí, como é que eu desenho o meu vetor campo resultante nesse caso? Você pode direto fazer, como eu havia comentado, a reta que sai no meio dos dois vetores, tá bom? Que seria essa daqui. Ou você pode pensar, vou transladar esse aqui para baixo, que vai dar esse pedacinho aqui, transladar o E2 aqui para o lado, que vai dar esse carinha aqui. É um caminho que eu não acho que precisa. Dá mais trabalho. Então, ó, esse cara é o campo elétrico resultante. Mas e aí, nesse caso, como que eu calculo?
porque não está na mesma direção nem em sentido oposto. Mesmo sentido ou sentido oposto para somar ou subtrair. Não são perpendiculares entre si para fazer Pitágoras. Nesse caso, jovenzinhos queridos do meu coração, existe entre os vetores E1 e E2 um ângulo, que eu vou chamar de ângulo alfa. Por quê? Alfa é qualidade. Jovenzinhos, o campo elétrico resultante nesse caso, ele vai ser o módulo do campo elétrico 1, que é o quadrado, campo 1 ao quadrado, mais o módulo do campo elétrico 2 ao quadrado, mais 2 vezes a intensidade do campo elétrico 1, vezes a intensidade do campo elétrico 2, vezes o cosseno do ângulo alfa. Que equaçãozinha bonita e simpática, não é, jovenzinhos? Olha só que coisa apaixonante. Nós vamos chamar essa equaçãozinha aqui, jovens, da equação do coraçãozinho, tá bom? Vocês devem ter trabalhado com ela lá no primeiro ano do ensino médio, quando vocês trabalharam as leis de Newton, trabalharam a aplicação de forças e assim por diante. Conversei com o professor de física de vocês do ano passado e ele disse que isso apareceu lá para vocês, tá? Tá aí. Jovens, vou chamar de equação do coraçãozinho, por quê? Sempre que nós precisarmos usá-la, eu irei chamá-la assim, a equação do coraçãozinho. Então, para esse tipo de exercício, o que você precisaria fazer agora? Você teria que calcular o valor do campo elétrico 1, calcular o valor do campo elétrico 2 para poder substituir aqui e conhecer o valor do cosseno de alfa. Se alfa for 30, 45 ou 60 graus, sai da tabelinha do seno e cosseno. Lembram? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 2 e também no 3. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Lembram da musiquinha? Então, se for 30, 45 e 60, tem que saber. Se for outro ângulo, geralmente o exercício fornece. A não ser que seja um ângulo notável, né? Aí você tem que conhecer algum ângulo que dê para fazer pelas propriedades das leis dos senos e cossenos, enfim. Mas se não der, o exercício fornece para você o valor do cosseno do ângulo daí. Belezinha? Jovenzinhos, eu queria principalmente mostrar para vocês esse último exemplo aqui, porque ele é o mais complexo de todos que pode aparecer para nós, tá bom? Então, o conteúdo de hoje encerra aqui. Lá no planejamento, jovens, eu deixei alguns exercícios para vocês brincarem. E na nossa próxima aula, nós só vamos fazer exercícios, tá bom? A gente vai ficar uma aula atrasado, porque teoricamente era para fechar o conteúdo já na próxima aula. Mas eu acho que vale mais a pena a gente ir com calma, fazer exercícios, treinar, do que ir acelerado e ninguém acompanhar, tá bom? Não vai prejudicar vocês no simulado, porque o que vai cair no simulado já foi trabalhado, tá tranquilo, tá bom? Jovenzinhos, até aí com os senhores. Abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Nós temos mais 3 minutos e 40 segundos de tempo aqui no Zoom. Usem. Suavidade? Tranquilidade? Tranquilidade. Fechou então, jovenzinhos. Eu vou encerrar o nosso compartilhamento de tela aqui. Nós encerramos então nossa aula aqui no Zoom por aqui. E aí nós voltamos lá para o Google Sala de Aula. Beleza? Eu encerro daí com vocês por lá, tá bom? Jovenzinhos, me dê um tchau bem bonito. Tchau. Tchau e até a próxima aula. Falou. Professor, Oi. quais são os conteúdos do formulário lá? O formulário? Do Forbes. Forbes. Deixa eu ver o que eu já falo para você, meu rei. Tem, não sei se tem eletrização, processo de eletrização, né? Atrito, contato e indução. Tem de força elétrica e de campo elétrico.
Beleza? Sim, obrigado. Por nada. Falou, jovenzinhos, até mais. Vou encerrando a reuniãozinha aqui, tá bom?